Convido você a deixar as Escrituras abertas em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a 5, nós já iremos ler. Irmãos, nós estamos então uma série de mensagens a respeito da contra a idolatria dos nossos corações, onde nós estamos domingo a domingo destruindo alguns ídolos. E hoje o título do sermão se chama Sexo, Drogas e Jesus. Sexo, drogas e Jesus. Você vai pegar esse tema e você vai falar, que título esquisito, que título mais desconexo. Mas talvez faça total sentido quando vamos hoje trabalhar a ideia do ídolo cultural chamado sexo e imoralidade. Hoje é realmente uma mensagem extremamente complexa, onde nós tocaremos em alguns tabus da igreja e da vida. E ao tocarmos nesses tabus, talvez seja a pregação que você vai mais ouvir a palavra sexo da sua vida. Por isso, não se assuste nessa noite, mas realmente entenda que nós precisamos desconstruir esse ídolo tão poderoso nesses dias. Bom, para começo de conversa, eu acredito que nós precisamos primeiramente entender uma afirmação. O que Cristo pensa a nosso respeito é o que importa. O que Cristo pensa sobre nós é o que importa. A pergunta inicial é, o que Cristo pensa sobre nós? Porque quando nós pensamos em um outro alguém, um familiar, um amigo, cônjuge, a pessoa que está com você muitos momentos da sua história, ela pode te conhecer, mas ela não te conhece tão bem quanto o próprio Cristo. Com Cristo nós não conseguimos dar aquele jeitinho brasileiro. Com Cristo nós não conseguimos mentir. Nós podemos aparentar um certo tipo de personalidade calma, tranquila e dependente no Senhor. Nós podemos aparentar um certo tipo de desejo pelo Deus que nós tanto amamos, mas Ele realmente nos conhece. É por isso que eu trago essa reflexão para nós nessa noite, para nós pensarmos o que será que Jesus, o que será que o Cristo pensa sobre nós? Será que Ele vê em nós o que os outros conseguem enxergar? Alguém bom, corajoso, bondoso? Ou será que Ele vê um outro seu eu que você não mostra para ninguém? O que realmente importa é o que Cristo pensa sobre nós. Porém, nós vivemos em um tempo onde existem grandes expectativas dos outros sobre nós. E as expectativas dos outros sobre nós, muitas vezes, nos fazem entrar em uma escravidão, em uma jaula. A jaula das expectativas. Nós precisamos ser o que os outros querem que venhamos a ser. Ou nós queremos acessar aquilo que os outros acessam. Nesses dias existem muitos deuses falsos. E esses deuses falsos nada mais são do que a materialização do impulso dos nossos corações. Se alguém precisa de ajuda em uma área, basta adorar alguma divindade referente a esta área, e essa divindade ela começa a ganhar vida. Quanto mais adoramos os falsos deuses, mais poder eles carregam. Enquanto os antigos homens adoravam deuses da chuva, do trovão, da colheita, do amor, hoje a nossa sociedade adora os deuses do globalismo, da televisão, da tecnologia. Os sacrifícios entregues a esses deuses e que lhes dão poder e autoridade são compostos pelo tempo que nós gastamos
e dedicamos a cada um deles. A tecnologia se tornou uma divindade poderosa pelo tempo que as pessoas passam em torno dela. O que eu trago na introdução do sermão dessa noite é entendermos que esses falsos deuses ganham poder não porque eles são poderosos, não porque eles têm realmente força, mas porque nós damos força a eles. Nós nutrimos esses falsos deuses, e é por isso que em nossa sociedade existem tantos deuses poderosos, e que muitas das vezes, até mesmo cristãos como nós, ao observarmos esses deuses, podemos pensar, talvez Jesus não tenha tanta força assim. Existe uma série chamada Deuses Americanos. Essa série é uma série muito interessante. Se eu não me engano, ela está na Amazon Prime. Essa série, ela foi escrita a partir de uma obra de Neil Gaiman. O Gaiman nada mais é do que o autor de Sandman. Sandman é um HQ da DC, incrível. Quando eu era adolescente, eu era apaixonado por esse HQ. Eu amava isso. Gaiman, ele vai escrever uma história, e realmente é uma história complexa, eu acho que são 500 páginas, ou próximo de 500 páginas, de uma road trip. Ou seja, a história de Shadow. O seu principal personagem é alguém que anda pelos Estados Unidos, e enquanto ele caminha pelos Estados Unidos em sua road trip, em sua viagem, ele vai encontrando deuses. Interessantíssimo. Eu encontrei a citação desse livro no livro base que nós usamos para pregar essa mensagem dessa noite. O Ascender dos Deuses. Em Deuses Americanos, você pode observar a série. Existe uma parte que o autor ele vai destacar no texto, e eu vou ler para vocês a parte do livro que realmente chama muita atenção. Esse Shadow, como principal personagem, ele encontra uma deusa chamada Lucy. E eu vou ler para vocês o enredo. Quem é você? Perguntou o Shadow. Certo, boa pergunta. Eu sou a mãe dos idiotas. Sou a televisão. Sou o olho que tudo vê. Sou o mundo do raio catódico. Sou a expositora de seios. O pequeno altar em torno do qual a família se reúne para louvar. Você é a televisão? Ou alguém dentro da televisão? Lucy responde, a televisão é o altar. Eu sou a entidade para quem as pessoas fazem sacrifícios. O que elas sacrificam? O tempo de vida, principalmente. Às vezes, umas às outras. Ela levantou 2 dedos, soprou uma fumaça de uma arma imaginária. Depois de uma piscadela, Shadow pergunta, você é uma deusa? Lucy deu um sorriso debochado, tragou o cigarro como uma dama e disse, pode-se dizer que sim. Essa trama, esse livro incrível do Gaiman conta a história de uma deusa ou de vários deuses, e nesse caso, uma deusa falsa chamada televisão. Quanto tempo nós gastamos na televisão? Quanto tempo nós gastamos em redes? Quanto tempo nós gastamos na tecnologia? Nós sacrificamos o tempo de vida em coisas que realmente não fazem o menor sentido. E é por isso que quando você recebe, eu recebo toda segunda-feira, o percentual de tempo que eu gastei no meu celular, eu sempre fico abismado. Com o tempo semanal que eu estive preso ao meu celular e ao meu tablet, ao meu computador. Um Deus falso, ele é nutrido. E ele não é nutrido porque ele é poderoso, mas ele é nutrido pelas pessoas que sacrificam dia após dia, tempo, esforço, vida. E esses deuses falsos vão se tornando cada vez mais poderosos, ao ponto de se tornarem grandes referências, grandes poderes.
Se pensarmos na temática sexo, sexo ele é quase onipresente. Em todas as esferas da sociedade nós encontramos sexo. Na luta nós encontramos sexo, no futebol encontramos às vezes algumas coisas. No esporte. Nós encontramos sexo numa pequena propaganda publicitária, nós encontramos sexo nós encontramos séries numa novela, nós encontramos sexo num outdoor de roupa íntima. Esse ídolo chamado sexo e moralidade, ele tem dominado a sociedade talvez há centenas de anos, ou milhares de anos. E quando nós observamos isso, nós podemos simplesmente deixar com que as coisas fluam, deixar com que a verdade viva e simplesmente acesse esses lugares, ou nós podemos, como os cristãos, fazermos algo diferente. O problema é que quando nós somos expostos a cenas sexuais, nós não temos mais a capacidade de pular a cena. Porque é legalista, é religioso. O que tem problema da nudez? Qual o problema de ver um ato que na verdade não é real, ele está sendo imitado, é uma grande interpretação? É só uma cena de um filme. A cultura, a sociedade e até mesmo a igreja está construindo, dando força a esse ídolo e ele tem se tornado muito poderoso. Eu convido você a abrir comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 3, que diz assim: A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo está instruindo a comunidade tessalônica a respeito de atos sexuais. E o interessante disso é que realmente Paulo entende que há um grande problema. E infelizmente, Paulo precisa tocar nesse assunto que hoje não é muito discutido, que hoje não é muito falado. Nós vivemos hoje uma cultura virtual, e presta atenção no que eu vou dizer para você, em que os jovens converteram o sexo em algo comum. Eu vou repetir, sexo transformou-se em algo comum. Você não fica mais assustado quando vê uma cena sexual na televisão. Você não fica mais assustado quando passa-se ao seu lado uma mulher ou um homem com trajes extremamente horripilantes. Você não se assusta mais. Porque realmente a internet, porque realmente esse tempo tornou-se o sexo algo sem compromisso. Qual o problema do sexo? Menos homens e mulheres nesses dias têm noivado e casado. E até mesmo as falas de pessoas que buscam a igualdade sexual, e eu acho realmente importante isso. Nós precisamos sim buscar uma igualdade entre homens e mulheres. Mas muitas vezes essas vozes que falam sobre igualdade são transvestidas em mentira. E uma das mentiras que nós ouvimos em alguns movimentos é: nós merecemos nos divertir. Nós merecemos nos divertir com nossa sexualidade tanto quanto os homens fizeram em toda a história da humanidade. E é por isso que nesses dias nós vivemos um tempo onde não há mais, ou existe uma tendência, uma busca de dizer que o sexo, que as roupas, que a forma de lidar, a forma de viver, os relacionamentos podem ser feitos como nós queremos. Há uma pressão crescente em dizer que o envolvimento sexual não precisa ser um envolvimento emocional, você pode simplesmente coabitar com alguém e de repente esquecer, deletar do WhatsApp. Nós estamos vivendo um tempo onde é tentado e está sendo alcançado a ideia de banalizar o sexo ao ponto de
nós acharmos que ele seria vencido, mas é nesse tempo que ele tem ganhado mais força. Paulo está escrevendo a Tessalonicenses, a comunidade tessalônica. Tessalônica, a primeira carta, nós podemos dizer grandes problemas que eles têm, são grandes dúvidas. Paulo, ele passa por Tessalônica, mas ele fica pouco tempo. Ele não consegue ficar muito tempo, ele não consegue discipular aqueles irmãos que estão ali de forma efetiva. E Paulo também não consegue voltar a Tessalônica tão rápido. O que acontece então nessa comunidade é que ela se desenvolve a partir de irmãos jovens na fé e que possuem dúvidas. Sabe qual é o problema da dúvida? A dúvida, ela realmente, as perguntas movem o mundo, nós precisamos perguntar, dúvidas são importantes. O problema é quando essas dúvidas que poderiam ser sanadas em Cristo são sanadas em outro lugar. O solo da dúvida pode ser um solo muito fértil para o brotar e o germinar da mentira. Muitos cristãos hoje, tendo acesso às Escrituras, caem em mentiras porque realmente não buscam o Evangelho. Muitos cristãos hoje têm dúvidas que poderiam ser facilmente sanadas nas Escrituras, mas não buscam Deus. E é por conta dessa realidade, e é por conta dessas mentiras que muitas vezes nós vivemos, que Paulo está escrevendo a Tessalônica. E eles possuem duas grandes dúvidas, e Paulo está discipulando eles. Primeira dúvida: Paulo, o que acontece com aqueles que estão morrendo e Jesus ainda não voltou? Para onde eles vão? O que acontece? Segunda dúvida, na primeira epístola: Paulo, quando Jesus volta? E Paulo responde de forma efetiva. Primeira resposta à primeira pergunta. Paulo diz: irmãos, aqueles que morreram em Cristo serão os primeiros a serem ressuscitados com eles. Então fique tranquilo, você pode morrer em paz, que Jesus vai voltar e você estará com ele. Fique tranquilo. A segunda pergunta, Paulo também responde: nós não sabemos o dia e a hora, será realmente um tempo inesperado. Contudo, sabemos nós que para a igreja, a volta do Cristo, ela permitirá sinais. Nós saberemos a estação que Cristo voltará. Nunca o dia e a hora, mas saberemos os sinais. O que Paulo está então dizendo para eles é: ninguém sabe o dia e a hora, fiquem tranquilos, calmem, busquem o Senhor, dependam dele. Paulo responde as duas grandes questões. Mas enquanto Paulo responde essas duas questões, Paulo instrui. E é por isso que em 1 Tessalonicenses, Paulo está instruindo de como se deve viver como cristãos. Ou, como se deve viver enquanto aguardamos a volta de Jesus. Existe um modo de vida que precisa ser acessado por todos os cristãos e que deve ser vivido por todos os cristãos enquanto Cristo não volta. Paulo é muito enfático e ele desenvolve várias questões, e dentre elas, pasmem, Paulo toca na área da sexualidade. Paulo vê a necessidade de desconstruir um ídolo, de desconstruir uma prática e de influenciar a cultura. Paulo vê uma necessidade disso. E é por isso que quando Paulo ele vai tocar nesse tema tão sensível, Paulo está tocando em várias áreas ao mesmo tempo. Afinal, a sexualidade, a prática sexual, ela era partilhada não somente entre o casamento, mas entre cultos pagãos. Uma prática de uma cultura totalmente detestável. Paulo está desconstruindo aquilo que eles entendiam como vida. Olhe para mim. Antes de Cristo você tinha uma vida. Antes de Jesus você tinha um certo tipo de prática. Você vivia de uma forma, você tinha talvez pensamentos, desejos, projetos, você tinha uma prática de cultura, você tinha uma liturgia dos dias. A partir de encontrar a Jesus, você não carrega somente um título, você não carrega a carteirinha de membro de uma comunidade de fé, você carrega uma nova identidade. E essa nova identidade que Cristo coloca em você, após você realmente ter uma mudança de mente, uma metanoia, faz com que você não seja mais como você era. O problema é que nós estamos,
Preste atenção, nós estamos em meio a muitos que estão ainda mortos, mas que no seu caixão está escrito Jesus. O nome de Jesus escrito no seu caixão não faz de você um cristão. O que é necessário, portanto, entender é que nós precisamos ter uma mudança de vida, ou seja, o mundo possui uma forma de viver, nós temos uma outra forma. E essa outra forma de viver nos faz nos abster, nos distanciar de muitas coisas que são normais, culturais e aceitas lá fora. Eu trago um dado para você, preste atenção nesse dado. Hollywood lança 11 mil filmes adultos por ano, o que constitui mais de 20 vezes a produção de filmes convencionais. As receitas, isso já tem algum tempo, as receitas de 2006 da indústria da pornografia, só nos Estados Unidos, são maiores que NFL, NBA, Major League Baseball juntas, totalizando 13 bilhões de dólares por ano. Vou continuar. As vendas mundiais da indústria do sexo só em 2006 são de 97 bilhões de dólares. No mesmo ano em que a Microsoft registrou vendas de 44 bilhões. Ou seja, a indústria do sexo ela é o dobro em 2006 do poder monetário da Microsoft, talvez a maior empresa de sistemas do mundo. Em 2016, um único site pornográfico teve 91 bilhões, 980 milhões, 225 mil vídeos vistos pelos usuários. Foram quase 92 bilhões de visualizações. Hoje, o tráfico de seres humanos é o segundo maior crime organizado no mundo. Apenas o tráfico por exploração sexual gera 27,8 bilhões de dólares por ano. Ou seja, se sexo é um Deus, ele certamente governa o mundo e possui bilhões de devotos. Não tem problema o mundo ser devoto do sexo. O problema é a igreja estar no meio disso. Muitos pensam que está tudo bem isso. Muitos pensam que é normal. Muitos pensam que você pode fazer isso. Você pode acessar. Você pode ver. Você pode investir. Infelizmente, nós trabalhamos nesses dias o apetite sexual como talvez trabalhamos o apetite de comida. Só que não é a mesma coisa. Tem pessoas que possuem, sim, compulsões alimentares e que comem demais e que precisam de cuidado terapêutico, mas o apetite sexual, ele é algo extremo. E tão extremo que muda a cultura, tão extremo que muda a vida, tão extremo que faz homens e mulheres presos a certos tipos de pecados e de vida onde são escravos daquilo. A nossa cultura, ela tem dado muita ênfase à beleza física. A pergunta é talvez o porquê disso também. Por que você cuida do seu corpo? Ah, pastor, não cuido não. Está errado também. E eu estou nesse barco mais ou menos. A academia está paga. A mensalidade está. Realmente, por que cuidamos do corpo? E por que hoje, talvez a indústria, preste atenção nisso, houve uma revolução na internet, uma revolução da indústria de musculação, de fisiculturismo. Hoje nós temos homens do fisiculturismo que ganham tão bem quanto os jogadores de futebol em grandes times no mundo. O fisiculturismo, a beleza, a força, ganhou o Ibope, e tudo bem, é um esporte, tudo bem você fazer, mas qual é o motivo?
Qual é o motivo? Aí você vai dizer o seguinte: não, pastor, mas eu quero me sentir bem. O que é se sentir bem? Não necessariamente um corpo esbelto é sinal de saúde. Por que você quer se sentir bem? Ou, o que é se sentir bem? Muitos vão dizer, não, eu quero me sentir bem trajando uma roupa. Eu quero poder acessar algumas calças que estão até empoeiradas no armário. Mas por que você quer isso? O que motiva você a desejar essas coisas? Será que, preste atenção nisso, será que nós cristãos vamos e cuidamos do nosso corpo, vamos e cuidamos da nossa saúde, não pensando em nós, mas pensando no que o outro vai pensar a respeito de nós? Porque você, homem, vai para a academia com aquelas regatas que dividem um mamilo. É horrível aquilo. Qual é o motivo disso? Qual é o motivo de você, mulher, ir para a academia com uma roupa extremamente translúcida, aparecendo tantas coisas? Qual é o motivo? E infelizmente nós vamos observar isso. Não, isso é legalismo. Não, o que você está falando, pastor, é você está colocando a igreja novamente em um lugar de prisão. Não, 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 não é isso. Nós temos uma outra mente, uma outra forma de viver. Ou seja, se a nossa forma de se vestir, se a nossa forma de cuidar de nós não vem pensando em, não, eu estou fazendo isso por saúde, não, eu estou me vestindo porque eu quero estar bonito para minha esposa, ou quem sabe eu quero estar bonito para minha pretendente, mas não, quem sabe você deseja likes e comentários. Vocês ficariam horrorizados se eu abrisse algumas conversas pastorais de homens viciados em masturbação e pornografia que acessam o Instagram das suas esposas para desejar elas enquanto existem fotos que mostram mais do que devem. A cultura desse tempo, o Deus desse tempo, ele realmente tem ganhado força, e força porque nós nutrimos ele. Não tem problema como se vestimos, não tem problema assistir isso, não tem problema desejar isso, não tem problema, isso é legalismo, isso não é igreja, isso não é Jesus, isso não é liberdade, e encontramos um lugar de aprisionamento. Somos cativos desse Deus chamado sexo. C.S. Lewis, ele vai dizer algo, eu vou ler para vocês uma passagem incrível. Ele diz o seguinte: imagine que você fosse para um país onde pudesse encher um teatro apenas levando um prato. Esse prato coberto para o palco. Então, bem devagar, você erguesse a tampa a fim de permitir que todos vissem, e antes de apagar as luzes, você mostra um prato com uma costela de carneiro, ou com um bacon repleto de gordura. Você não acharia que alguma coisa deu errado nesse país em relação ao apetite e à comida? Um crítico comentou que se encontrasse um país em que espetáculos de striptease desse tipo, envolvendo um prato de comida, fosse popular, concluiria que seus habitantes estavam morrendo de fome. Imagina eu aqui agora, eu pego um prato e eu mostro para vocês o hambúrguer que você vai comer depois do culto. Aleluia. Eu tiro o prato, você olha o hambúrguer e todos nós começamos a desejar aquele hambúrguer, aplaudir aquele hambúrguer, jogar dinheiro naquele hambúrguer. Uma loucura, um teatro, uma comunidade repleta de pessoas que estão desejando aquele hambúrguer. C.S. Lewis fala, isso é loucura, mas isso acontece agora, nesse exato momento no mundo. Existem vários lugares no mundo agora, onde possuem homens e mulheres se despindo, mostrando todo o seu corpo. E existem homens e mulheres aí sentados babando e desejando e querendo de alguma forma coabitar com aquele corpo, desejando aquele corpo. Isso é maluquice? Claro que é. Mas isso que acontece nesse tempo. Por isso, um apetite de comida, de alimento, não pode ser comparado com um apetite sexual. Eu nunca vi alguém querendo jogar um avião de R$100 por conta de um prato de hambúrguer que apresenta no teatro. Não. Agora eu já conheci homens que gastaram centenas de reais
é poder ver uma mulher se despindo. Vocês estão entendendo como nossa cultura idolatra, ama e deseja o sexo e a imoralidade? Agora, o sexo, ele ultrapassou o lugar que divinamente é dele. Porque o sexo, sim, é um lugar de beleza, de prazer, de propósito. E está tudo bem, porque Deus cria o sexo. Quando Deus cria o homem, a sua imagem, Ele formou esse homem sexual. Homem e mulher. Ou seja, a sexualidade, o desejo não é errado. Não é errado, é divino. Deus constitui isso. Deus, quando construiu a humanidade, Ele desenvolveu isso. Mas Ele desenvolveu o sexo para que fosse vivido em um único lugar. E esse lugar se chama matrimônio. O matrimônio é o lugar que proporciona fundamentos de Deus e de amor, e é nesse lugar que o sexo deve ser vivido, experimentado, e é nesse lugar que gera fruto. É nesse lugar. Agora, você dizer para alguém que você está se guardando para o casamento, você jovem, falar para alguém que você ainda é virgem, chega a ser vergonhoso em alguns lugares. Chega a ser engraçado em alguns lugares. Porque essa sociedade está tentando falar que o sexo é algo banal. Essa sociedade está querendo mostrar para nós que você mostrar os seus seios em meio a uma passeata é algo normal. Essa sociedade está dizendo que um homem pode ter várias relações com várias mulheres, e as mulheres podem ter várias relações com vários homens, e isso é normal, mas não é isso que as Escrituras afirmam. Não é isso. O propósito da sexualidade é criar vínculos através de uma união íntima. Ou seja, o relacionamento sexual consolida os laços conjugais com uma intimidade que aponta para uma possibilidade de multiplicação. Deus cria, e afinal, Deus, ao criar tudo isso, Ele está partilhando de quem Ele é. Deus, em seu ser, Ele tem uma ação criadora, e Ele tendo essa ação criadora, Ele partilha com nós, colaborar nessa missão, onde através de um homem e uma mulher nasce uma criança, um ser totalmente pensado e desenvolvido pelo próprio Deus Criador. Mas infelizmente nós estamos fazendo com que o sexo não esteja no lugar do matrimônio, mas em outros lugares. E não somente em outros lugares, mas em todos os lugares. Você pode acessar qualquer tipo de pornografia a qualquer momento através da tela do seu celular. Levando o sexo, que deveria ser algo para o matrimônio e idealizado por Deus, para um lugar de prazer individual, sem propósito algum. Infelizmente, nós estamos presos a isso. E quando eu falo nós, eu coloco a igreja também nesse lugar. Muitas esposas possuem os seus maridos presos a essa realidade de pecado. Assim como muitos esposos possuem as suas esposas presas a esse certo tipo de pecado. O que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, é que a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. A palavra que Paulo utiliza é porneia. Porneia em grego traz o sentido de uma relação extraconjugal, uma relação sexual que não cabe a um matrimônio, a um casamento. O que Paulo está dizendo, portanto, e preste atenção nisso, verso 3, a vontade de Deus é que nós venhamos a viver em santidade. Isso não é para os tessalonicenses, isso não é para Joinville somente, isso é para todo o mundo, para todos os homens, para todas as mulheres. Deus deseja que venhamos a viver em santidade. Mas se nós estamos vivendo
esse tipo de prática e aceitando esse tipo de mundo e não desconstruindo esse mundo, nós estamos nos aproximando, não de Deus, mas de outros deuses. E infelizmente é engraçado para alguns, infelizmente é natural para alguns, infelizmente é algo bom para alguns. Mas não pode ser. Transliterando uma parte do livro do Keller, Deuses Falsos, Keller diz o seguinte: música popular e a arte da nossa sociedade nos convidam a satisfazermos todas as necessidades mais profundas de significado e transcendência do nosso coração, como o romance, o amor e o desejo. Romance e o amor. Você é ninguém até que alguém o ame, diz a canção popular. E somos uma cultura inteira que interpretou essa palavra no sentido literal. Cultivamos a fantasia de que se encontrarmos nosso verdadeiro parceiro de alma, tudo que há de errado conosco será curado. Mas quando nossas expectativas e esperança atingem essas dimensões, o objeto de amor não é nada mais, nada menos do que um Deus falso. Infelizmente, nós temos o que Paulo constrói e o que Keller colabora, a ideia de que, isso na igreja, o casamento é um santo grau. Eu casei com 22 anos. Tinha tudo para dar errado. O Kleber casou com... E a Elisa tinha quanto? 17 é ali, né? 22 e 17. Tudo para dar errado também. Nós estamos em meio a uma sociedade que idolatra o romance, o amor romântico, o amor inalcançável. Achamos que o casamento trará, sim, a cura de muitas coisas, irmãos. Irmãos. Pecados sexuais não se curam com o sexo matrimonial. Irmãos, a sua vida quando você casar não vai ser uma ruptura na sua vida que vai fazer agora você desejar Deus acima de todas as coisas. Não vai. O que nós estamos vivendo é uma cultura do sexo, do poder, das relações de amor, que não são fundamentadas no Deus Criador, mas são fundamentadas em nossos desejos. E é por isso que muitos casam de forma despreparada para o casamento. E é por isso que você, solteiro, se vê em crise às vezes, eu não casei ainda. Em alguns contextos eu diria para você dizer glória a Deus. Porque a grande realidade é que muitas das vezes nós casamos jovens por conta de uma coisa. E não é amor. É desejo. Nós casamos muitas vezes jovens não porque realmente amamos a Deus e queremos construir um propósito, não, porque nós queremos realmente sanar esses desejos que estão controlando a nossa mente. E não paramos para observar que não são os hormônios que estão nos conduzindo, mas é o próprio inferno se levantando e construindo em você um altar de adoração a um certo tipo de ídolo. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso nós precisamos nos afastar da imoralidade sexual. Deus vem buscar uma igreja santa. Isso significa, querido, olha para mim, que se você olha para a mulher na rua, você não participa da igreja santa. Querida, se você vai para algum lugar e você deseja o homem de uma outra, ou outro homem, você não participa da igreja santa. E isso para nós parece algo muito simples, mas infelizmente vivemos assim. Vivemos como se realmente isso fosse natural. Vivemos como se isso fosse parte da vida, do que tem olhar para o outro. E aí eles dizem o seguinte, eu odeio quando falam isso.
Mas eu não posso achar o outro bonito. Ah, meu irmão, eu acho a minha mulher bonita. Agora, se eu chegar perto e falar assim, ó, nossa, tua mulher é bonita, hein? A grande realidade é que nós achamos que está tudo bem desejar um outro alguém. Que está tudo bem ter sentimentos e desejos. E o problema é que você tem uma mente totalmente deturpada. Porque quando você vai dormir, você sonha com um outro. Por quê? É o meu subconsciente, pastor. É, claro que é. Mas o teu subconsciente acessa muito daquilo que é consciente em você. Somos escravos de um ídolo que está basicamente em todos os lugares. E infelizmente nós achamos que um amante, nós achamos que alguém, que um humano, ele poderia estar nesse lugar. E é por isso que muitos vivem uma jornada de busca por um parceiro. Quantos de nós, muitas vezes, conhece alguém que parece que nunca consegue estar solteiro? A pessoa termina um relacionamento e ela já vai para outro, de relacionamento em relacionamento, de relacionamento em relacionamento. Por quê? Qual é o motivo? O que te move a isso? Não, pastor, me move propósito. Propósito do quê? Propósito para quem? Parece que nós não conseguimos pensar mais. E realmente, nós precisamos lutar contra esse ídolo. Porque ele está acabando com a igreja. Ele está acabando com as relações. Ele está acabando com os casamentos. Ele está acabando com a história do seu filho no futuro. Ninguém pode viver à altura de Deus. O resultado de alguém que vive em busca do prazer ou de um parceiro ideal é alguém que vai ter um resultado inevitável, que é a amarga desilusão. E aí você, com tantos hormônios e desejos, você se casa com alguém. E esse casamento, ele não dá certo. E você fala, Deus, muda o meu marido. Eu vejo Deus falando. Foi você que quis. Ninguém te obrigou. Nós estamos nos colocando em certos tipos de desafios e não estamos dispostos a pagar pelos custos disso. E é por isso que meu conselho para você nessa noite é, primeiro, você que não é casado, case, mas case com propósito. Case entendendo que há algo muito além de sentimentos e desejos. Você que é casado, faça essa mulher ou faça esse homem mais feliz dessa terra. Afinal, tem uma expressão em inglês que ela é muito verdadeira. Happy wife, good life. Homens, preste atenção nisso. Traduzir para você. Esposa feliz, vida feliz. Pastor, eu estou com uma crise no meu casamento, a minha mulher trabalha demais. Tira ela do emprego. Mas pastor, vai faltar dinheiro. É melhor faltar dinheiro do que paciência. Larga. Mas pastor, meu Deus, eu não consigo comprar um tênis novo, mas ela quer fazer a unha. Deixa a querida fazer a unha. Happy wife, good life. Aprenda isso, leva isso como uma verdade na sua vida. Muitas vezes parece que os homens e que os casamentos, parece realmente engraçado isso. Parece que é uma briga. Você já viu isso? Eu já vi várias vezes. Um quer ser mais espiritual do que o outro. Um quer ganhar mais do que o outro. Um quer ser mais amado pelo filho do que o outro. Ei, calma aí, querido. Casamento é parceria, é unidade, é time. Quando um cresce, o outro cresce. Quando um está bem, o outro está bem. Quando um está feliz, o outro está feliz. E é por conta dessa realidade que o sexo no casamento tornou-se um tabu. Primeiro, porque os homens permitiram que a cultura fosse permeada em seu coração, dizendo que
a vida de casamento é uma lua de mel eterna. Não é, irmão. Isso aí é uma grande distopia, utopia, mentira. Porque a vida ela tem percalços e dificuldades. Quer ter uma mulher grávida na sua vida, você vai observar grandes coisas. Ela dorme, ela tem dor, você tem que cuidar dela. Ela não é mais a jovem, você tem que ajudar ela. E quer ver agora com um filho nascendo. E a vida está mais triste? Não, a vida mudou. Agora, se nós idealizamos no casamento como, meu Deus, uma lua de mel eterna, onde todos os dias você tem o que você quer, você está fadado ao fracasso. E mais uma coisa. A pornografia tem feito que muitos homens e mulheres entrem em matrimônio achando que a mulher é uma prostituta. A sua mulher não é uma prostituta, querido. Homem, você também não é um prostituto. O sexo é lugar no casamento. E esse lugar, ele é santo. A sua mulher não tem que ser subjugada aos seus desejos sádicos e sexuais. Isso não é lugar para o casamento. E é por conta disso que eu falo tanto com os jovens, se afastem da pornografia, se afastem disso, porque quando você casa, você observa que não é a grande realidade. Ser santo é a vontade de Deus. E para que nós venhamos a ser santos, nós precisamos nos afastar de todo o pecado sexual. Por isso, igreja, afaste-se do pecado sexual. O que significa isso? Se a televisão te leva a esse lugar, quebra a televisão. Se o celular te leva a esse lugar, compra um celular seco, velho, que não tenha Instagram. Se você é levado ao pecado no seu trabalho, troque de emprego, querido. Agora, não perca a sua salvação, não perca o seu casamento, não perca o propósito que Deus da sua vida por conta de um pecado tão banal, que é uma satisfação tão pequena e fraca. Muitas vezes homens perdem 30, 40, 50 anos de casamento por conta de um prazer de 5 segundos. Mulheres e homens perdem a eternidade de prazeres com o Senhor por conta de um prazer por 5 segundos. Existe um estudo, já falei isso para alguns aqui, onde eles pegam um estudo com ratos. Eles colocam uma ratinha e jogam um ratão. O que acontece com a ratinha e com o ratão? Eles namoram. Eles pegam e colocam uma nova ratinha. Sabe o que o ratão faz? Ele deixa a sua primeira esposa e começa a namorar a sua segunda. Eles fazem esse processo de forma sequencial. Eu não vou lembrar um número de vezes. Esse estudo apontou uma realidade. O sexo virtual nos faz ter mentalmente uma relação com outro alguém. E a relação com outro alguém é muito mais prazerosa do que a relação contínua com alguém que você conhece há 20, 30 anos. Ou seja, a pornografia está destruindo o seu casamento, a sua vida e a sua mente. Cristo vem buscar uma igreja santa. E santa significa não desejar um outro alguém além daqueles que o próprio Deus nos deu. Versículo 4, Paulo continua dizendo: cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais com os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, irmãos, você desejar um outro alguém não é uma ação ilógica. Você não perde o sentido. Desejar um outro alguém ou cair, nossa, apareceu aqui. Esse apareceu no seu celular, isso apareceu na sua televisão, não é algo que você pode permanecer. Por isso que parece legalista, parece que o pastor está pregando para uma comunidade há 100 anos atrás, mas isso é igreja. Se nós não combatermos esses desejos, se nós não entendermos que temos o fruto do Espírito, que é o controle, o domínio próprio, nós estamos fadados então a dizer que podemos fazer o que quisermos. E é por conta dessa realidade que Paulo está dizendo: ei, preste atenção, versículo 4, cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, por isso, solteiros aprendam a controlar os seus corpos. Para que quando acontecer do casamento, você não vai perder o foco matrimonial. E da mesma forma vocês casados.
Ah, eu não consigo controlar, pastor, foi um pecado, foi um vídeo, foi no meu Instagram. Como assim? Nós temos domínio próprio. Nós não somos como o mundo. Nós temos o Espírito que gera um fruto, e dentro desse fruto encontramos uma das qualidades, que é o domínio próprio, o autocontrole. Por isso, não venha diante dos outros, da sua esposa, do seu pastor, do seu líder, com desculpas esfarrapadas de algo que você desejou cometer. Seja verdadeiro, fique envergonhado por 5 segundos e fale, não, eu desejei, eu pequei, mas eu peço perdão. Eu quero mudar, eu quero modificar isso. Agora, do que não adianta é nós analisarmos as Escrituras e observarmos, nossa, é verdade, né? Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. Ah, eu não consigo. Ah, eu não quero. Ah, eu desejo. Viver em santidade e honra é ter domínio próprio. Saber controlar os impulsos sexuais trará honra tanto diante de Deus quanto diante do seu cônjuge ou o seu futuro cônjuge. Preste atenção. Quando você deseja um outro alguém, Cristo diz que você já adulterou com esse outro alguém. Cristo está dizendo que se nós desejarmos um outro, nós estamos em pecado e adultério, você falhou contra Deus e contra o seu próprio cônjuge. Agora a pergunta é, quantas vezes você que é casado disse para sua esposa o seguinte, nossa, minha esposa amada, eu desejei uma outra pessoa, você me perdoa? Duvido. Nós não falamos sobre isso. Nós não tocamos esse tabu. Porque nós não queremos. E não percebemos que estamos nutrindo um ídolo que cresce e cresce de forma desenfreada em nossos corações. Viver em santidade, portanto, é entender que os impulsos sexuais controlados, eles trazem honra diante de Deus e do seu cônjuge, do seu futuro cônjuge. Ou seja, meu amado, eu estou aqui por você, minha amada, estou aqui por você. Eu achei lindo. Há algum tempo atrás eu vi um podcast de um jornalista que ele diz o seguinte, todas as noites, achei bonito, ele é um cara bonitão assim, todas as noites eu tomo meu banho, todas, eu passo perfume, eu passo creme, eu falei, passo perfume, eu passo creme. Aí eu falei, o que ele está querendo dizer? Porque todos os dias eu estou pronto para minha esposa, se ela me quiser. Eu falei, nossa. Sabe o que comecei a fazer? Todas as noites eu passo perfume, eu passo creme e eu me deito. A grande realidade é que nós precisamos desenvolver isso em nossas relações. Nós precisamos, de verdade, edificar os nossos relacionamentos nisso. Em amor, em verdade, em desejo. John Piper, em uma conversa, tá John Piper e Carson, se não me engano, é linda esse podcast. E ele diz assim, ele conseguiu viver isso, e é incrível, ele fala assim, como é bom eu, ao estar com minha esposa, poder dizer assim, só você, e somente você eu conheci. Você é a esposa da minha juventude. Nossa, você tem ideia? Você poder dizer que só conheceu uma mulher? Você tem ideia do que poder dizer que só conheceu um homem? Isso é lindo. Isso é amor verdadeiro. Mas nesses dias não cabe. Porque você precisa o quê? Experimentar. Gente, eu já vi tanta coisa. Não, pastor, mas tem que fazer um test drive. Aí eu penso, não, claro. Tem carro esportivo, SUV. Calma aí. Não, tem que fazer um test drive, querido. A anatomia é a mesma. O processo é o mesmo. Não tem que fazer um test drive. Tem que encontrar propósito. Existe propósito? Sim. Então caminhe para o casamento. Paulo então diz que nós não podemos, no versículo de número 5, nós não podemos ter ou permitir ter paixões sensuais como os gentios. O que Paulo está dizendo é interessante, porque no contexto mediterrâneo, a imoralidade, ela era algo tolerável. Tanto que era possível os homens acessarem a prostitutas, e isso era permitido, a mulher tinha que aceitar. O que não era permitido era um homem coabitar com a mulher do outro, isso era proibido, isso dava cadeia e morte.
No contexto romano já era diferente. Era possível, sim, você ter relações extraconjugais. O que Paulo está falando à comunidade, com grande expressão romana, é dizer que vocês não podem viver nessa cultura. Paulo está desconstruindo uma cultura vigente da época. E isso, gente, é extremamente difícil. Porque se você tem uma prática de vida de 30, 20, 40 anos, dificilmente você muda. Porque é uma prática, um hábito, é assim que você vê o mundo, a sua cosmovisão é dessa forma. O que acontece aqui é Paulo desconstruir, ou seja, você precisa ser homem de uma só mulher, e você, mulher, precisa ser mulher de um só homem. Essa é a realidade das Escrituras, e é isso que hoje nós não temos mais buscado. Novamente, não estou querendo dizer que alguém que é virgem, casa virgem, é mais santo que o outro, não é. Mas você poder dizer, após o casamento, para sua esposa, só você e somente você, é uma experiência única e inigualável. Nós precisamos desconstruir esse ídolo que tem tanto nos afligido. Mas se algo aconteceu no passado, onde houve erro e fragilidade, não há problema. O Senhor renova todas as coisas, todas as manhãs. Nós temos a possibilidade de fazer tudo novo em Cristo. O que não podemos é querer que algo novo seja colocado em odres velhos. Não tem como nós termos uma mente, uma vida cristã, se ainda estamos vivendo com uma cultura do mundo. Paulo está desconstruindo essa realidade para que possamos destruir esse ídolo dos nossos corações. Por isso, o que Cristo pensa a nosso respeito é o que é importante. O que Ele pensa. Cristo vê alguém que está realmente buscando santidade, se afastar da imoralidade, se distanciando de certo tipo de conversa e de diálogo. Alguém que realmente se preocupa como se veste e se mostra ao outro. Ou será que nós estamos querendo trazer para a cultura da igreja, do próprio Cristo, a cultura do mundo? Nós precisamos voltar a ser como Timóteo. Timóteo é quem escreve a Paulo um relatório dizendo as grandes dificuldades de Tessalonicenses. E Timóteo tinha uma grande qualidade. Por isso, para finalizar esse sermão, eu convido você a abrir comigo em 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 11. Podemos trabalhar esse versículo talvez como a busca de Timóteos. E eu e você, e eu como pastor, estou buscando esses Timóteos. Se você abriu 1 Timóteo 6, verso 11 a 12, diz assim: Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamados, que também você declarou na presença de muitas testemunhas. Irmãos, nesses dois versículos nós temos um apelo tríplice de Paulo. Paulo vai trazer um apelo tríplice para Timóteo. Esse apelo, ele é étnico, doutrinário e vivencial. Presta atenção nisso. Paulo vai dizer a Timóteo primeiro, ético, fuja de toda a cobiça, de todos os males da sociedade, incluindo os desejos malignos da juventude, tais como a imoralidade, a ambição egoísta, a indisciplina e a impetuosidade. Paulo está chamando Timóteo a fugir, a ter um apelo tríplice, ou seja ético, seja verdadeiro, seja correto, fuja da aparência do mal, fuja dele, corra. O segundo apelo é doutrinário. Paulo vai falar, combater o bom combate da fé. Paulo está chamando Timóteo ao seguinte, dar continuidade na transmissão da doutrina apostólica. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, deixar o erro para trás e lutar pela verdade. Busque a verdade, busque pregar o evangelho, faça isso, Timóteo. O último apelo de Paulo a Timóteo é vivencial. Ele fala o seguinte, apegue-se à vida eterna,
O que se diz respeito à vida eterna não é a duração dela, mas a qualidade. Stott diz isso. O que ele quer dizer com essa realidade? João 17,3 diz assim: a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. O que é vida eterna? Vida eterna não é tempo. Nós achamos que vida eterna é tempo, mas vida eterna é além do tempo. Por isso, eternidade não é sobre tempo, eternidade é sobre qualidade. João declara em 17,3 isso. E a vida eterna é isto, o quê? Conhecer a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste o mundo. A vida eterna, segundo as Escrituras, portanto, não é tempo, mas é relacionamento. Paulo, então, diz a Timóteo, busque de forma profunda essas ações, tanto éticas, quanto doutrinárias e quanto vivenciais. Tenha essa vida. Entenda, Timóteo, que você precisa viver dessa forma. Ele faz esse apelo e ele também traz 6 belas qualidades para buscar. Timóteo, busque a justiça e a piedade, a fé e o amor, a perseverança e a mansidão. Simplificando, o que eu quero trazer para vocês, simplificando, Timóteo deve fugir do mal e correr em busca do bem. Por isso eu e você não temos que somente fugir da aparência do mal, mas nos aproximar daquele que é todo bondoso e amoroso, que é o próprio Deus. Por isso, não há passividade na busca pela santidade. Leve isso para a sua vida hoje. Não há passividade na busca pela santidade. Ou seja, se nós queremos vencer os ídolos do nosso coração, se nós queremos viver de forma plena as relações onde estamos e que estaremos, nós queremos ver de forma plena o casamento, as amizades, a comunidade, nós precisamos buscar a santidade, e isso implica em não ser passivo. Ou seja, não vai cair do céu a sua santidade, uau, agora eu sou transformado. Não, é uma busca incessante. Uma busca incessante em ser parecidos com o Mestre. Por isso, vida eterna nunca foi tempo, mas qualidade. Quer vencer a pornografia? Quer vencer a porfia? Quer vencer a imoralidade? Não existe um caminho para isso, senão, preste atenção, não existe um caminho para isso, senão o relacionamento com Deus. Quer vencer isso? Quer ter um relacionamento pleno e profundo? Quer viver uma vida de santidade? Quer poder ser encontrado pelo Senhor e Ele encontrando você, ver santidade, honra? Busque relacionamento. A resposta para esses dias, para os nossos dilemas existenciais e pecaminosos, está em um verdadeiro relacionamento com Deus. Se eu e você não orarmos, nós não vamos conseguir vencer. Se eu e você não orarmos, nós nunca iremos ser parecidos com Jesus. Nós precisamos disso. Por isso, pare de dar desculpas. Pare de ser passivo na sua vida cristã. Pare de dizer que você precisa dormir por mais 10 minutos. Acabe com o tempo de soneca no seu celular. Acabe com a procrastinação da sua vida e faça o que tem que ser feito. Antes de tudo, buscar a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo e de todos. Amém, igreja? Eu espero que essa mensagem ela realmente possa ter efeito na sua vida, e é por isso que eu queria orar com você antes de encerrarmos. E nisso, se você é casado, fica ao lado da sua esposa. Se você é solteiro, fique em paz. E nós iremos orar por todos nós, que o Senhor ele possa realmente nos conduzir a essa santidade. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Espírito, poderoso Cristo, perfeito Deus, nós, nessa noite, clamamos a Ti a respeito da nossa mente, do nosso coração.
Senhor, nós não queremos mais sermos guiados pelos prazeres desse mundo. Nós não queremos que os nossos casamentos, que os nossos relacionamentos sejam nutridos por esses desejos desenfreados. Nós queremos, assim como o apóstolo Paulo diz a Tessalônica, nós queremos realmente viver em santidade, Senhor. Nós queremos ser encontrados por Ti como uma igreja santa, como uma igreja que não está presa aos desejos desenfreados, a uma igreja que não está buscando um relacionamento com o outro, como se fosse a resolução de todos os problemas. Mas nós queremos ser, ó Deus, uma igreja que Te busca acima de todas as coisas. Por isso nós oramos nessa noite para que o Senhor possa conduzir cada um de nós no distanciar-se desses pecados, nos distanciar desses desejos. Senhor, nós não somos cativos a eles em Teu nome. Por isso liberta aqueles que hoje se veem nesse lugar. Liberta esses casamentos que hoje estão nesse lugar de opressão, de dúvida, de medo. Esses relacionamentos onde um não consegue mais acreditar no outro, Senhor, haja com misericórdia, que o Seu bálsamo de cura e de restauração caia sobre esses casamentos, Senhor. Da mesma forma, Deus, nós oramos por aqueles que ainda não estão casados, guarde eles em Ti. Não permita-os perder, Deus, a vida pelos prazeres da juventude. Não permita-os simplesmente terem diversas marcas em suas histórias por conta, Pai, da cultura que o mundo prega. Nós oramos por uma nova cultura. Nós oramos por uma modificação de quem somos. Nós oramos por uma modificação de olhares. Amado Deus e poderoso Espírito, gere em nós o Seu fruto. Gere em nós o Seu fruto. E que dentre de tantas qualidades desse fruto, que o autocontrole, que o domínio próprio possa ser estabelecido em nós. Senhor, nós como igreja estamos dispostos a guerrear contra esse ídolo. Por isso, nos ajuda, ó Espírito, a não cairmos nas mãos desses desejos, nas mãos desse ídolo tão poderoso nesse tempo. Que a sua igreja realmente seja santa e verdadeira. E que aqueles que estão na igreja, aqueles que são seus discípulos, possam dizer dia após dia que estão vencendo de glória em glória. Assim, Pai, nós oramos sobre cada um, sobre cada relacionamento de agora ou futuro, sobre noivados, sobre casamentos, que o Senhor possa cuidar de todos. Assim, em Teu nome, amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus, igreja. Eu espero que essa mensagem ela possa realmente impactar você. E que sexo, drogas e Jesus realmente não faça sentido na sua vida. Que você não seja um viciado naquilo que a cultura pós-moderna prega e cobra que venhamos a ser. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos essa Arca de Noé, esse barco que está flutuando na história, mas nós somos inabaláveis. As portas do inferno não prevalecerão, ou seja, nós não podemos permitir sermos vencidos. Nosso Cristo venceu tudo na cruz. Amém? Glória a Deus. O Kleber pediu um tempo. Irmãos, então, nessa noite eu queria pedir a vocês, nós estamos entrando em uma nova estação como família. O Kleber deve falar alguma coisa sobre isso, eu imagino. Mas nosso pequeno Pedrinho nasce sábado que vem, então nós estaremos com o nosso bebê. Eu e a Nick já estamos malucos para a vinda do Pedro, com muita expectativa. E ore por nós, né? Mas pode falar, irmão, perdão. Amém, irmãos. Eu gostaria de convidar aqui o presbitério em formação, Paulinha, a Gabi, a Thaís, a Elisa. A pastora Sandra está por aí, não? Está lá atrás já. Lá atrás. Vem cá, Nick, por favor. Então, como o Du falou, estamos na iminência da chegada do Pedrinho. Bem devagar, bem devagar. Bem devagar.
E então o parto está agendado para o próximo sábado. Aham. Próximo sábado, né, Edu? Sábado. E nós, como comunidade, queremos abençoar a vida de vocês, orando. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos se colocar de pé. Amém. Paulinho vai orar por nós, por eles. Amém. E eu tenho uma palavra para vocês. Amém. Esse tempo é um tempo de vocês desfrutarem Amém. e não se preocuparem com a obra do Senhor. Vocês fizeram um excelente trabalho até aqui. O Senhor colocou essa obra na mão de vocês, vocês fizeram um excelente trabalho até aqui. Então agora, do INIC, desfrutem. Vivam com intensidade esse momento e entendam que o Senhor vai cuidar de tudo. Amém? Amém. Paulinho. Amém, glória a Deus. Queria dizer que amo muito vocês e que essa comunidade também ama vocês. Amém. E vamos orar, igreja. Senhor, Pai, queremos orar, Senhor, pelos nossos pastores aqui, Senhor. Pai, queremos pedir, Senhor, que Tu possa estar abençoando, Senhor, e guardando, Senhor, o coração deles, Pai, para a hora, Senhor, da chegada do Pedrinho. Pai, abençoa a todos ali que estarão participando, Senhor, do processo, dos cirurgiões, Senhor, dos enfermeiros, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, possa estar conduzindo, Senhor, todo o processo, Senhor, para que não haja nenhum qualquer empecilho, Senhor. Nós desde já, Senhor, abençoamos esse parto, Pai. Guarda, Senhor, a pastora Nick, Senhor, nesses dias, Pai, que são mais difíceis, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, dando a ela, Senhor, tranquilidade, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo a ela, Senhor, mansidão, Senhor. Que ela não venha ficar angustiada, Senhor, com ansiedade, Pai. A mesma coisa, Senhor, para o pastor Eduardo, Pai. Que ele possa ser sábio, Senhor, e conduzir tudo, Senhor, debaixo da Tua sabedoria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos a vida dos nossos pastores. Nós abençoamos a vinda, Senhor, do Pedrinho, Pai. Que o Senhor possa estar guardando a vida deles, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. Pode aplaudir o nome do Senhor. Irmão. Obrigado. Só vou pedir para que nesse momento agora, que depois que nascer e tudo mais, vocês possam respeitar o tempo deles, né? Eu sei que todo mundo quer abraçar, quer apertar, quer ir lá ver eles, mas vamos respeitar esse tempo. O pastor Dudu e a pastora Nicole vão ter um tempo sabático, mas não tão sabático, né? Porque, olha, é difícil. Mas vamos respeitar eles. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar, então. Talvez você é novo na comunidade, você não sabe da nossa história, mas eu e a Nick, a gente sempre desejou ter um filho, é um sonho desde o nosso começo de casamento, né? E o Senhor, Ele não permitiu, Ele nos deu um filho que se foi, né? Com 3 meses em 2022. E eu sempre falo isso porque eu acho incrível. Quando deu 5 meses que eu larguei o emprego e eu estava já na obra do Senhor, o Senhor mandou o bebê. E o que Ele mais me ensinou nesse 1 ano, depois de 6 anos tentando, né? O que o Senhor mais me ensinou nesse tempo foi dependência. Nós precisamos aprender a depender no Senhor. E dependência não é só financeira, mas é dependência emocional, dependência até médica. Não tinha o porquê não vir o filho e o Senhor nos mandou esse ano, então a gente é muito grato a Deus. Amém? Vamos fechar os corredores, vamos dar as mãos, vamos orar para encerrar esse culto.